Sejam bem-vindos aí a mais uma aula nossa. Na aula passada eu postei o vídeo acerca de função do primeiro grau e hoje nós vamos falar um pouquinho de função do segundo grau, tá legal? Então, nosso objetivo hoje é falar acerca da função quadrática. O primeiro tipo de função real que normalmente a gente trabalha é a função do primeiro grau, que é aquela do vídeo passado, né? Vocês viram lá no vídeo que o objetivo da gente, quando a gente está estudando algum tipo de função, é entender o comportamento dela, entender quando é que ela cresce, quando é que ela decresce, quando é que em que parte ela é positiva, em que parte ela é negativa, isso se chama até estudo do sinal da função. E esse mesmo processo de entender a função do segundo grau é o que a gente vai ver a partir de agora, tá certo? Então nós vamos ver na aula de hoje. Uma função, assim, uma função quadrática é uma função f, sempre pega na reta, né? Da reta, aí dada pela seguinte expressão, ó, f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esse a, b e c aí são os coeficientes, né? Onde a, b e c são constantes e a gente chama essas constantes aí de coeficientes, chamadas de coeficientes. Uma observação que a gente pode colocar é que esse A aí ele tem que ser diferente de zero, certo? Para fazer sentido o que a gente está falando. Porque se o A fosse zero, então a gente não estaria com a função do segundo grau, estaria com a função do primeiro grau, porque teria somente esse pedaço. Então, toda vez que a gente falar de função quadrática, a gente tem que considerar que esse A aqui, que é chamado também de coeficiente líder, ele é diferente de zero. Cada um desses termos aqui, eles vão determinar sobre o gráfico da função do segundo grau ou função quadrática algum tipo de dado importante. Assim como aconteceu lá na função do primeiro grau, né? Na função do primeiro grau, o A e o B, né? Era assim, era uma coisa AX mais B. Tanto esse A como esse B, eles desempenhavam uma função importante, um papel importante no gráfico da função. Isso aqui também acontece. Só que acontece ainda mais coisas, ele traz ainda mais elementos. Quando a gente olha para essa fórmula geral, ainda traz mais elementos para a gente. Porque vocês devem lembrar, a gente consegue resolver isso aqui quando a gente iguala a zero, né? É uma equação de segundo grau quando a gente iguala a zero e acha raízes. Isso aí também vai ter implicações no gráfico. Por sinal, né, quando a gente fala em gráfico, antes eu vou só dar aqui alguns exemplos. Eu vou botar aqui alguns exemplos só para a gente não passar despercebido e ficar falando só de números, de letras, né? Você pega assim, a função f de x igual a x ao quadrado. Então, isso aí é um exemplo claro de uma função do segundo grau. Note que aqui a gente tem o quê? A gente tem que o a é igual a 1 e o b e o c são zero. Vamos ver aqui outro exemplo. Pega agora f de x igual a 2x ao quadrado mais 1. Então, nesse daqui, a gente tem que o A ele é 2, o B ele é 0 e o C ele é 1. Tá certo? Então, é outro tipo de função de segundo grau. Aqui, f de x igual a, vamos botar x ao quadrado mais 2x mais 1. Também, então você tem A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 1. Tá certo? Esse daqui é inclusive um velho conhecido nosso, né? A gente lembra que isso daí é o x mais 1 ao quadrado que a gente viu no início lá do curso. Então vamos agora falar um pouquinho do gráfico. O gráfico ele é importantíssimo
quando a gente vai estudar funções, né? Porque o gráfico, pessoal, ele é a informação visual do comportamento da função, tá certo? Você bate o olho nele e aí você já vê várias coisas que acontecem na função. Você vê de imediato que parte da função, em que momento a função está crescendo, em que momento ela está decrescendo, se ela é constante em algum momento, se ela é positiva, se ela é negativa. Ou seja, o gráfico ele é uma informação visual acerca disso. Quando a gente olha a forma algébrica da função de segundo grau, essa forma geral, ele é uma informação, mas é uma informação algébrica. E o gráfico, ele fornece para a gente uma informação visual da função. Então você bate o olho ali e você diz, olha, de fato isso daí está crescendo nesse ponto, está decrescendo nesse ponto, aqui ela é positiva, aqui ela é negativa, aqui ela tem um ponto de máximo, aqui tem um ponto de mínimo. E se vocês lembrarem, o nosso objetivo é justamente esse, né? O nosso objetivo é ver o comportamento da função. E o gráfico ele fornece essa informação visual para a gente já de imediato. O gráfico de uma função de segundo grau, vou botar aqui como observação, né? É de azul. Então, eu não vou provar isso aqui, vou deixar para um curso de geometria analítica, certo? Então, o gráfico, vou apagar aqui que ficou feio. Então, o gráfico de uma função quadrática, ele é uma parábola, certo? Então, é uma parábola, certo? Eu vou colocar aqui na tela o exemplo para vocês, a gente se inteirar aqui e começar a estudar esse comportamento dela. Só um minutinho. Pronto. Então, vocês podem ver aí o exemplo de um gráfico de uma função de segundo grau. Aqui tá os parâmetros, tá o A, certo? Tá o A, o B e o C, se vocês olharem. Então, esse aqui é o A. Se vocês imaginarem que é ax ao quadrado mais bx mais c a função, então aqui está o A, aqui está o valor do B, aqui está o valor do C. Eu quero que vocês atentem bem, pessoal, para ver o que acontece quando eu mexo nos coeficientes. Então vamos olhar aqui. O A aqui ele está como 1, certo? Então eu vou aumentar o A. O que é que está acontecendo com a minha função? Ela está ficando cada vez mais fininha, né? A concavidade ela está ficando mais fina. Quanto mais eu mexo o A, mais fino ele vai ficando. Agora o A está só com valores positivos, né? Vamos ver, lembrando que o A não pode ser zero, o que vai acontecer quando o A for zero? Vira uma reta, que é a função afim. Mas a gente não pode considerar o A zero, certo? Então vamos ver o A negativo. Olha o que aconteceu com o A negativo. A concavidade, que é essa região aqui, vou botar ele mais para cá. A concavidade que a gente chama é essa região aqui, tá certo? Isso aqui é a concavidade da parábola. Ela ficou voltada agora para baixo, tá certo? Então veja que ela ficou voltada para baixo. Então o A negativo, a concavidade continua para baixo e vai afinando novamente, Aí vamos botar o A positivo, a concavidade voltou a ficar para cima, tá certo? Algumas pessoas gostam de lembrar disso da seguinte forma. Eu acho que é válido, se você for algo que reforça você lembrar, então é válido. Que é o seguinte, se o A for positivo, então a parábola ela está como que sorrindo para você, né? Se você imaginar que a parábola é um sorriso, então o A positivo, a parábola está sorrindo para você. Se o A estiver negativo, a parábola está triste, Ela fica com a concavidade voltada para baixo, como se fosse um rostinho triste, né? A boca triste. Então algumas pessoas gostam de usar isso para lembrar. Então, olha o efeito que o A causa na parábola. Positivo, concavidade voltada para cima. Negativo, concavidade voltada para baixo. Positivo, concavidade para cima. Negativo, concavidade para baixo.
E à medida que você vai caminhando, ó, quanto mais positivo ele for, mais fininho, ó, mais a parábola vai afinando. Ó. Mais ela vai afinando, mais ela vai afinando, mais ela vai afinando. Assim como quanto mais negativa, ela tem o mesmo efeito, só que para baixo. Ó, vai afinando, vai afinando, vai afinando. De imediato, pessoal, vocês podem perceber aí também o que acontece ou que informação dá o C. Olha o C aí. O C, ele é o ponto de encontro da parábola com o eixo Y. E tinha que ser, né? Porque quando você está no eixo Y, o seu x ele é zero. Se a gente fizer x igual a zero, lá na... Eu vou voltar aqui com o tablet. Ó, se você fizer... A tua função ela é assim, ó, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se você fizer x igual a zero nessa equação aí, você fica com f de zero igual a c. Ou seja, o ponto da parábola aí, quando x é zero, é o ponto zero, que é o x, c. Então, esse aqui é o ponto do gráfico, né? Esse aqui é o ponto do gráfico da tua função. Então, é por isso que quando você olha aqui no gráfico, esse justamente é o ponto de encontro ó, da parábola com o eixo y, porque nesse ponto aqui, o teu x ele é zero. Quando você faz x igual a zero, fica somente o c. E veja, quando eu aumento o c, ó, quando eu mexo no c, na verdade, o que eu estou fazendo somente? Eu estou só deslocando o gráfico na vertical. Então, ó, o c aumentou, o gráfico vai para cima. C diminuiu, o gráfico vai para baixo. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. E finalmente o B, né? O B não tem tanta importância não, mas claro que ele causa um efeito. Ó. Se vocês notarem, aqui está positivo. Quanto mais positivo eu boto, mais do lado esquerdo, vamos colocar dessa maneira, mais do lado esquerdo aí do gráfico ele fica. Quando eu boto o B mais negativo, ele vai ficando para o lado direito. Ó. Lado esquerdo, lado direito. É claro que esse comportamento ele inverte se eu tiver a parábola para baixo, né? Com coeficiente A negativo. Ó, agora sim, ó. Quanto mais para a esquerda, quanto mais negativo, mais para a esquerda. Quanto mais positivo, mais para a direita. É o comportamento contrário. Mas isso aí não tem tanta importância, não. O importante é você perceber o que acontece com A, né? O efeito que o A causa e o efeito que o C causa. Ó. Deslocamento vertical e a concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Para cima, para baixo. Certo? E tem dois pontos aí que vocês podem perceber. Eu não tracei, mas eles têm um efeito também no gráfico, que é esse ponto bem aqui e esse ponto bem aqui. Vocês estão vendo aí, ó? Vejam que esses dois pontos são os pontos em que a parábola toca o eixo x. Se ela toca o eixo x, é porque o y é zero. Né? Todo ponto aqui desse eixo, nunca esqueçam disso, ó, todo ponto desse eixo, o y é zero. Assim como todo ponto desse eixo aqui, o eixo y, o x é zero. Então, esse ponto aqui, eu vou até marcá-los. Esse ponto bem aqui e esse ponto bem aqui, eles são as raízes da equação quando você resolve a equação de segundo grau usando a fórmula da função quadrática. Porque aqui, ó, aqui o y é zero, né? Ou seja, o f de x aqui é zero. E o f de x aqui é zero. Aí quando a gente vem para cá, ó, se o f de x ele for zero, então isso significa... falhou aqui, desculpa. Significa que ax ao quadrado mais bx mais c, isso é igual a zero. Ou seja, você está resolvendo essa equação. E quando você resolve essa equação, aí você vai lembrar que tem alguns elementos que são importantes, né? E um desses elementos é o delta. Pela fórmula de Bhaskara, quando você resolve o x1
E o x2, você sabe que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá, só o x, né? O x1 aí. Vamos botar que o x1 é o menos, né? É o menor. E o x2 é o menos b mais raiz de delta sobre 2a. E esse delta aí é b2 menos 4ac. Então, esse delta aí, ele exerce um papel importante. Porque lá pela fórmula de Bhaskara, que a gente resolve isso daqui, a gente tem alguma informação importante, que é o seguinte. Se esse delta for negativo, você não tem raízes reais, né? Se esse delta for zero, você só tem uma raiz. Tudo bem? Então, você só tem uma raiz real. Já que aqui fica zero, aqui fica zero, então tudo vira menos b sobre 2a. Então é importante, porque isso tem um efeito sobre a tua parábola, que eu vou colocar ela aqui novamente. Né? Então, aqui são as raízes, certo? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Vou deslocar agora ela um pouquinho mais assim. Então, aqui são as raízes. O que acontece se o delta for zero? Então, não podem haver duas raízes. A tua parábola não pode tocar o eixo x em dois pontos. Ele deve tocar apenas em um ponto. Então, seria um caso assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo chegar. Aqui eu acabo passando porque eu botei o incremento um pouquinho. Mas vamos imaginar aí que tocou no eixo x, certo? Então, ela vai somente tocar no eixo x. Tá certo? Em apenas um ponto. Porque isso acontece quando o teu delta ele é igual a zero. Porque você só tem uma raiz. Como a raiz é o ponto em que ele toca, o gráfico toca o eixo x, então vai tocar em apenas um ponto. Legal? E por fim, acontece esse caso aqui. Ó. Veja que nesse caso a parábola ela não está tocando. Então, se eu resolver essa equação com esses coeficientes aqui, com certeza eu não vou encontrar a raiz real. Porque as raízes são os pontos em que a parábola ela encontraria o eixo x. Como ela não está encontrando o eixo x, não existem raízes reais. Tá legal? Então, não existem raízes reais. Isso aí é uma informação importantíssima, né? Importantíssima. Ou seja, olhando para a fórmula geral, a gente já consegue muitas informações. Veja que você consegue saber se a concavidade é para cima ou para baixo. Resolvendo a equação, né, do segundo grau, você consegue saber se a parábola toca o eixo x em dois pontos e um ponto, se não toca o eixo x. Olhando o C, você consegue identificar o ponto em que a parábola toca o eixo y também. Então, todas essas são informações que você, olhando para os coeficientes, você já consegue esboçar mentalmente, pessoal. Você consegue esboçar mentalmente já como é que vai ser o gráfico dessa função, sem ter que fazer muita conta. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Vou colocar aqui um exemplo para vocês entenderem. Digamos que alguém chegou e disse assim, olha, pega essa função aqui, quadrática, f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Aí você tem que pensar, como é que é o gráfico dessa função? Não precisa você sair traçando de ponto em ponto. Você tem que identificar os elementos que já te dão. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente vê aqui é que o A é positivo. Então, você já sabe que a tua parábola vai ser uma coisa assim. Então, você já sabe que ela está sorrindo para você. Vamos colocar dessa maneira. Né? Então, você já sabe disso. Aí, você olha para o C. Aí, você vê, opa, o C é o ponto em que ela toca o eixo Y. Então, eu já sei que quando eu traçar aqui o eixo Y, esse ponto aqui vai ser o ponto 0, 1. É o ponto 1 do eixo Y. Então, você já sabe que aqui é o 1 no Y. Em seguida, você vai saber os pontos em que ele toca o eixo X. Aí você tem que resolver essa equação aqui, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Vamos resolver.
Então, você sabe que vai ser o delta é B2, que é 2 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, isso aqui dá zero. Se o teu delta deu zero, isso significa que só tem uma raiz, certo? E você sabe calcular essa raiz, né? Essa raiz é menos B sobre 2A, porque o delta é zero. Aí menos B fica menos 2, aí 2A sobre 2, então, dá menos 1. Então, você sabe que vai tocar no x igual a menos 1. Então, você já sabe que não é desse lado que ela está, do jeito que eu escrevi aqui, né? Você sabe que ela vai ser assim, ó. Tá certo? Então, você já sabe que ela vai ser dessa forma, porque vai ter que tocar no menos 1. Então, eu vou apagar aqui. Eu vou apagar essa parábola que eu tinha feito. Aí, você já bota aqui, ó, o eixo x. Aí, marca aqui o menos 1. Você sabe que vai apenas triscar nele, tangenciar. E vai passar por aqui, ó. Pronto, pessoal. Então, veja, com essas informações, você já conseguiu esboçar mais ou menos como é que é o gráfico da sua função. Então, você já consegue mentalizar algumas coisas e enxergar algumas coisas nesse gráfico e no comportamento da função. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, olha, gente, onde é que a função está decrescendo? Aí você chegaria para mim e diria assim, professor, olha, nesse pedaço aqui, ó, ela está caindo, ó. Então, significa que ela está decrescendo. Isso tudo acontece antes do menos 1, porque quando chega no menos 1, ela zera. Então, veja, quando eu caminho em direção ao menos 1, então a minha função está decrescendo. Então, ou seja, de menos 1 para trás, a função ela é decrescente. Estritamente decrescente. No menos 1 ela é zero, e em seguida ela começa a crescer. Veja, do menos 1 em diante ela cresce. Então você já conseguiu uma informação de que se ela está crescendo ou decrescendo. Onde ela está crescendo? Onde ela está decrescendo? Onde ela é zero? Isso já é uma informação importantíssima, porque te diz, por exemplo, qual é o ponto máximo, ou no caso, o mínimo da função. Veja que a função, ela no mínimo, chega bem aqui. Ou seja, no mínimo, ela é zero. Ela não pode ser menor do que zero. Ela é maior ou igual do que zero. Tá certo? Então, esse é o valor mínimo da função. Ó. Lembrando que quando a gente fala valor da função, você está olhando os valores correspondentes do eixo y. Tá certo? Nunca esqueçam disso. O comportamento que a gente está estudando da função é com respeito ao eixo y. O eixo x é só por onde você caminha. Mas a função em si, os valores da função, é o eixo y. Então, quando você está bem aqui, ó, o correspondente do eixo y é o zero. Ó. Tá certo? Então, a tua função, e você já percebe mais, a tua função ela não é negativa em nenhum momento. Por quê? Porque ela não ultrapassa. Ó. Ela não ultrapassou o eixo x. Já podia ter valores negativos aqui no eixo y. Então, você já sabe quando ela decresce, antes de menos 1. Quando é que ela cresce? Depois de menos 1. Quando é que ela é zero? No menos 1. Tá certo? Você sabe quando é que ela é positiva. Ela é maior ou igual que zero em qualquer momento. Ó. Em qualquer momento que você pegar no teu eixo x, ela é maior ou igual que zero. Quando é que ela é negativa? Em nenhum momento. Então, tudo isso aí é informação que você já esboçou só olhando aqui ó, para os coeficientes e resolvendo o gráfico. É por isso que não é necessário você ter um programa de computador ou você ter uma calculadora científica para esboçar o gráfico de uma função de segundo grau. Olhando já para os coeficientes, você já consegue estimar, esboçar mentalmente, fazer um rascunho de como é que é o gráfico da tua função quadrática. Tá certo, gente? Então, não esqueçam disso. Você consegue esboçar o gráfico da função já mentalmente. Então, por exemplo, nesse caso aí, né? Vamos fazer um estudo do sinal bem simples. Você tem aqui o menos 1, então aqui é somente o eixo x, certo? Então você tem aqui o menos 1. Você sabe que a tua parábola está fazendo assim, ó, pum, tocando o eixo x aí no menos 1.
Você sabe que para esse pedaço aqui, ó, ela está toda acima do eixo Y. Então, ela é positiva. Aqui também, ela está toda acima do eixo Y. Então, ela também é positiva, visto que está para baixo, né? Se a tua parábola fosse assim, ó, se ela fosse assim, como ela está para baixo do eixo X, lembrando que aqui sempre é o eixo X, você teria então aqui ela sempre negativa, exceto nesse ponto que ela está tocando, né? Ela é sempre negativa. Então, daqui em diante ela é negativa, daqui em diante ela é negativa. Então, ela só não é negativa nesse ponto que ela zera. Aí, qual outro caso? O outro caso é assim, você sabe. Ela pode tocar o eixo X e fazer isso. Tá certo? Então, veja. Nesse pedaço bem aqui, pessoal, a tua parábola está acima do eixo Y. Tá certo? Ela está nesse, vamos colocar assim, está nesse hemisfério aqui. Nesse hemisfério, o Y ele é positivo. E nesse hemisfério, o Y é negativo. Então, desse pedaço aqui em diante, a tua função ela é positiva. Aí você vai e bota, ó. Ela é positiva. Bem aqui no meio, veja que a tua parábola ficou para baixo do eixo Y. Então, é porque ela é negativa. Então, nesse pedaçozinho aqui, nesse intervalo, ela é negativa. E aí, volta a ser positiva nesse pedaço, ó, porque fica um pedaço da parábola acima do eixo Y. Aí você bota, ó, ela é positiva. Se fosse a parábola com a concavidade voltada para baixo, ou seja, o A ele ser negativo, aí vocês, nesse pedaço aqui, a tua função seria negativa. Por quê? Porque aqui, ó, o pedacinho dela que ultrapassa está para baixo. Nesse pedaço aqui, ó, está para cima, então aqui é positivo. Aí você bota aqui é positivo. E por fim, esse pedaço aqui volta a ser negativo. Isso evita todo aquilo se decorar, macama, cama, maca, decorar aquelas siglas todas que às vezes querem ensinar. Quando você só entendendo o gráfico da função, entendendo por que é isso. Lembra aquilo que a gente sempre comenta? Ideias, pessoal. Entendam os bastidores do teu problema. Entenda o background do teu problema. Por que é desse jeito? E aqui você está vendo, ó, um pedaço da parábola para cima. Está para cima é positivo, ó. Nesse pedaço todinho ela é positiva. Tá certo? Se está para baixo, é negativo. Não esqueça que a parábola é infinita, certo? Então aqui continua indefinidamente. Tá bom? E aqui, ó, novamente, ó, está para baixo, ó. Está para baixo, ó, os valores, ó. Certo? Os valores estão para baixo, ó. Quando atingir o eixo Y, seja para cá ou seja para cá, são em valores negativos, porque o Y nesse hemisfério aqui ele é negativo, nesse hemisfério aqui ele é positivo. E o último caso de estudo do sinal que você vê também é quando não toca. Ou seja, se o delta for negativo, não vai tocar. Se não vai tocar, então, ou ela é assim, e aí ela sempre vai ser positiva, porque está acima, está do eixo Y, do zero do Y para cima, né? Ou ela vai ser assim. E aí, se ela for assim, você sabe que vai ser todo mundo negativo. Tá certo? Então, veja. Não precisa você sair decorando aquelas fórmulas. Entenda o gráfico da função. Vamos ver aqui um exemplo. Você tem, por exemplo, então o x, no caso aí o a é positivo, então continua a mesma avaliação. Ela tem a concavidade voltada para cima, desse jeito. Aí você calcula o delta é 25 menos 4 vezes 6. Então, o delta deu 1, ou seja, o delta é positivo. Você já sabe, então, que ela vai tocar o eixo X em 2 pontos. Então, você sabe assim, ó, o eixo X, quando ele passar, vai tocar em 2 pontos. Como você quer só fazer um estudo do sinal, não precisa você calcular as raízes. Se você for montar realmente o gráfico, aí você calcula as raízes, para ver quem são esses pontos aí que ela está tocando. Mas no nosso caso, a gente só quer saber quando é que ela é positiva ou negativa. Só um estudo do sinal dela.
Então você vai aqui e já sabe, ó, nesse pedaço aqui, ela vai ser o quê? Positiva. Ó, tá para cima. Então você coloca, ó. Digamos, vamos chamar aqui para a gente não ter que calcular x1 e x2, para poupar nosso tempo. Então, antes de x1, que é a menor raiz, você sabe que ela é positiva. Bem aqui, ela fica para baixo, ó, pessoal. Então, você sabe que entre x1 e x2, ela é negativa. E depois do x2, ela volta a ser positiva. Olha que fácil. Tá vendo? Então, você fez um estudo completo, sem ter que sair esboçando exatamente quem é o gráfico da função. Então, se perguntar para você, olha, gente, quando é que essa função aqui ela é positiva? Aí você já vai, com esse estudo do sinal, aí dizer assim, olha, é positiva quando x for menor do que x1 ou quando x for maior do que x2. Aí se alguém perguntar para vocês quando é que ela é zero? Ah, ela é zero em x1 e x2. São as raízes, né? Aí se alguém perguntar quando é que ela é negativa? Ah, ela é negativa no intervalo aberto, né? Entre x1 e x2. Pronto. Então você fez um estudo completo do sinal só olhando para o A e para o delta. Você sabendo que a função é positiva, negativa e tal. Outro ponto importantíssimo da parábola, eu vou voltar aqui para o GeoGebra. Um ponto importantíssimo da parábola é esse daqui, ó. Esse é o vértice da parábola. É o chamado ou conhecido vértice da parábola. Por que ele é tão importante? Porque ele me diz o ponto mínimo ou máximo da função. Então, se vocês notarem aqui, ó, a tua função ela morre aqui, ó. O menor valor que ela atinge é esse daqui. Qualquer outro valor dela é maior. Qualquer outro valor dela é maior. Tá vendo? Ela morre aqui. Então, esse ponto é importantíssimo. E como é que a gente consegue encontrar esse ponto, né? Esse ponto, pessoal, ele se calcula quando você coloca menos b sobre 2a, tá certo? Ou, se você tiver as raízes, você pode fazer o seguinte. Você pode calcular a média aritmética entre as raízes. Então, vou colocar aqui um caso. Então, está aqui as tuas raízes, né? São esses pontos aqui, o ponto F e o ponto E. Aí, para você calcular o x do vértice, você vai pegar essa raiz, esse valor, vai somar mais esse e dividir por 2, porque ela está no ponto médio. Estão vendo? Ó? O vértice fica no ponto médio. Esse segmento aqui, ó. Como ele fica no ponto médio, basta você pegar esse valor mais esse e dividir por 2. Quando você faz isso, dá menos b sobre 2a. Vamos aqui fazer a continha. Então, digamos, ó, você sabe que a menor raiz ó, é x1. x1 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. E aí a segunda raiz, x2, é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Tá certo? Aí quando você soma e divide por 2, ou seja, quando você calcula a média, ou seja, x1 mais x2 dividido por 2, isso vai te dar justamente o x do vértice, né? Então você vai obter, ó, esse camarada aqui cancela, porque ele está aparecendo negativo e positivo. Então vou até botar aqui em vermelho, ó, cancela. Aí fica menos b mais menos b, é menos 2b. Então, menos 2b sobre 2a, né, o denominador é comum, tudo sobre 2. Aí esse 2 cancela com esse 2, isso aqui fica menos b sobre 2a. Aí para você descobrir o y do vértice, uma vez que você tem um x, basta substituir, né? Então basta o y do vértice, ele é o f do x do vértice, claro, né? Então quando você faz o f de menos 2 sobre 2a, aí você vai calcular a, aí o x ao quadrado é menos b sobre 2a, mais b menos b sobre 2a, mais c. Então esse aqui é o y do vértice.
Aqui vai ficar assim, A vezes, aí fica B2 sobre 4A2, mais, ou no caso menos, né? Menos B2 sobre 2A, mais C. Esse A cancela com um dos A's aqui, então fica B ao quadrado sobre 4A. Aí eu vou fazer o seguinte, para ficar o mesmo denominador, vou multiplicar em cima e embaixo esse aqui por 2, certo? Vou multiplicar por 2 aqui, para ficar 4 aqui. Aí fica menos 2B2 sobre 4A. E o último também, para deixar no mesmo denominador, eu vou multiplicar por 4A em cima e embaixo. Então, 4A aqui, 4A aqui. Então, 4AC e aqui 4A. Aí fica só assim, ó. B2 menos 2B2 mais 4AC sobre 4A. Então, aqui vai ficar menos B2 mais 4AC. Isso aqui é menos delta, né? É menos delta sobre 4A, certo? Já que o delta é B2 menos 4AC, ou seja, isso aqui é menos delta, né? Esse pedaço aqui é menos delta. Então, aí você descobre que quem é o y do vértice. Ou seja, vamos voltar aqui novamente para o GeoGebra. Esse camarada é menos B sobre 2A. E esse aqui é menos delta sobre 4A. Tá certo? Então, basta lembrar quem é esse. Professor, não lembrei da fórmula. O que é que eu faço? Soma as raízes. Tudo bem? Soma as raízes. Professor, mas a minha raiz deu... O meu delta deu negativo. Eu não tenho raízes reais. Imagina aí que não deu negativo e continua somando. Vai dar do mesmo jeito. Tá certo? É uma dica aí. Mesmo que o delta dê negativo, a conta é a mesma. Quando você soma essa com essa e divide por 2, para obter o x do vértice, vai virar menos b sobre 2a. Então, basta você lembrar só da raiz, não precisa saber da fórmula. Ou seja, tudo se resume a você saber a forma de Bhaskara. Certo, Marina? Então, tudo se resume a você saber a fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Deixa eu lembrar aqui mais alguma coisa. Só ressaltando também a importância, né? Porque aqui ele é um ponto de mínimo ou um ponto de máximo. Quando é que é ponto de máximo? Quando é o delta é negativo, né? Aí você bem aqui, ó, é o maior ponto que a função atinge. Tá legal? Então, ou é o maior ponto ou é o menor ponto. Ou ponto de máximo ou ponto de mínimo. E pontos de máximo e pontos de mínimo são importantíssimos. Importantíssimos a gente saber numa função, né? Muitas vezes se representa algum problema de você otimizar algo. Quando é que o máximo de coisa acontece, ou quando é o mínimo de produto que eu posso obter com isso. E aí você chegou numa função quadrática, ao resolver teu problema, então você já sabe calcular o ponto máximo, você já sabe calcular o ponto mínimo, você já sabe quando é que a função é positiva, quando a função é negativa, um problema de mercado, as ações obedecem uma função quadrática. Vamos só citar um exemplo aqui, né? Então você já sabe quando é que vai estar crescendo, quando é que vai estar decrescendo, quando é que vai estar positivo, negativo, esboçando o gráfico da tua função quadrática. Tá legal, gente? E eu acho que isso aí é o que vocês precisam saber de função quadrática. Não decorar, não saber sair decorando aqui essas coisas. Eu tentei fazer essa abordagem para poder que isso fique fixo de uma maneira que vocês não tenham que recorrer a fórmulas. Mas entender. É claro que a gente saber a fórmula ajuda, né? Às vezes é mais rápido, em algum momento você calcular. Mas quando você entende a coisa, mesmo que você não lembre a fórmula, você entendeu, você percebeu o que está por trás daquilo. Então você consegue resolver muito mais rapidamente o teu problema, porque você entendeu aquilo e ficou fixo para o resto da sua vida.